Sejam bem-vindos à quinta edição das Quintas de Leitura. Esta é uma iniciativa das bibliotecas do Agrupamento de Escolas número 1 de Gondomar e este ano, com muito prazer, estou aqui para dar início então a esta quinta edição. Este ano, desta vez, decidi trazer e partilhar convosco um autor maior da cultura da segunda metade do século XX, que em 2010 obteve o Prémio Nobel da Literatura e faleceu este ano, 2025. E esse autor chama-se Mário Vargas Llosa. Um grande político, um grande ensaísta, um grande romancista, e decidi então partilhar convosco este autor, por um lado porque, tendo em conta o tema do nosso plano anual de atividades que se prende com as literacias, o desenvolvimento das literacias, neste caso será o desenvolvimento da literacia política, dado que se tratou também de um grande político, para além de ser um grande escritor, e por outro lado também esta iniciativa das bibliotecas este ano decidiram dar primazia ao tema as interculturalidades. Por isso vou partilhar convosco um pouquinho deste romance do Mário Vargas Llosa, Travessuras da Menina Má. É um livro que se passa, a história passa-se em variadíssimos pontos do mundo, em que se confrontam variadas culturas a nível mundial e as duas personagens principais têm uma complexidade sentimental imensa. Eu adorei este livro. Vamos então começar. Se eu não conhecesse tão bem aquela integridade que ressumava por todos os seus poros, muitas vezes teria julgado que exagerava para me impressionar. Como era possível que aquele sul-americano de Paris, que havia uns meses ganhava a vida como moço de cozinha do México Lindo, fosse agora uma personagem do jet-set revolucionário, que fazia voos transatlânticos e era tu cá, tu lá, com os líderes da China, de Cuba, do Vietnã, do Egito, da Coreia do Norte, da Líbia e da Indonésia. Mas era verdade. Paul, pelos imponderáveis e pela estranha meada de relações, interesses e confusões de que a Revolução era feita, tinha-se convertido numa personagem internacional. Confirmei-o naqueles dias de 1962, em que houve um pequeno alvoroço jornalístico devido a uma tentativa do assassínio de um líder revolucionário denominado o Dínamo, que 3 anos depois, em outubro de 1965, seria sequestrado e desapareceria num restaurante de Saint-Germain-des-Prés. Paul veio ter comigo ao meio-dia à Unesco e fomos comer uma sanduíche à cafetaria. Poderia eu, por uns dias, enquanto tomavam as devidas providências, guardar um par de malas da minha Águas Furtadas? Fiquei um momento a pensar. Se entregar essas malas à CIA, deixam-me ficar com os 50 mil? E mais adiante. Cada vez que nos víamos, eu perguntava-lhe pela camarada Arlette. E ele nunca me tentou enganar, dando-me notícias falsas. Lamentava muito, mas não tinha podido averiguar nada. Mais adiante, continua a história. Na segunda metade dos anos 60, Londres destronou Paris como cidade das modas que, partindo da Europa, se espalhavam pelo mundo. A música substituiu os livros e as ideias como centro de atração dos jovens, sobretudo a partir dos Beatles, mas também de Cliff Richard, dos Shadows, dos Rolling Stones, com Mick Jagger e outros grupos e cantores ingleses, e dos hippies e da revolução psicadélica dos Flower Children. Tal como iam anteriormente para Paris, a fim de fazerem a revolução, muitos latino-americanos emigraram para Londres para se alistarem nas hostes da cannabis, da música pop e da vida promíscua. Carnaby Street substituiu Saint-Germain como o umbigo do mundo. Em Londres nasceram a minissaia, os cabelos compridos e as extravagantes indumentárias que os musicais Hair e Jesus Cristo Superstar consagraram. Mais adiante, continuamos noutra parte do mundo. Todos os fumadores de Tóquio pareciam ter-se concentrado na impessoal cafetaria do Hotel Hilton. Nuvenzinhas de fumo e um forte cheiro a tabaco impregnavam o hotel. Ouvia-se falar inglês em quase todas as mesas. Havia tantos estrangeiros como japoneses.
e mais adiante, noutra parte do mundo. O passaporte inglês exibia uma fotografia sua com uma maquilhagem que lhe alterava quase totalmente o semblante. Estava passada em nome de Mrs. Patricia Stewart. Explicou-me que desde que o seu ex-marido, David Richardson, provara a bigamia que anulava o seu casamento inglês, perdera de maneira automática a cidadania britânica que obtivera ao casar-se. Não se atrevia a usar o passaporte francês que conseguira graças ao marido anterior, porque não sabia se Monsieur Robert Arnoux tinha decidido finalmente denunciá-la, lhe pusera uma ação judicial ou a acusara de bigamia ou qualquer coisa para se vingar. Fukuda, o japonês, tinha-lhe arranjado para as suas viagens africanas, tal como o inglês, um passaporte francês, mas com o nome de Madame Florence Milon. Nele, a fotografia mostrava-a muito nova e com um penteado muito diferente do que normalmente usava. Fora com este passaporte que tinha entrado em França da última vez. Eu receava que, se a descobrissem, a expulsassem do país ou coisa pior. Apesar deste obstáculo, a menina má continuou a fazer averiguações, respondendo aos anúncios de ofertas de emprego em Les Echos de departamentos de turismo, relações públicas, galerias de arte e empresas que trabalhavam com Espanha e a América Latina e precisavam de pessoal com conhecimentos de espanhol. Não me parecia nada fácil, dada a sua precária condição legal, a que arranjasse um emprego regular, mas não a queria desiludir e animava a continuar as suas buscas. E ficamos por aqui. Espero que vocês tenham tido curiosidade de conhecer este livro, As Travessuras da Menina Má, mas também que tenham curiosidade de ler e conhecer o Mário Vargas Llosa. Muito obrigada pela vossa atenção e até às próximas quintas. Muito obrigada! As if your first breath here on earth